homem é aquele ser humano transparente, que não se refugia atrás de cortinas de fumaça, é o que abre o seu coração sem rejeitar a realidade. É quem se faz admirar por seus alicerces morais e grandeza interior. Não é meu este dizer, mas muito bem poderia ser aplicado a esse grande pensador alagoano, cujo nome e memória hoje celebro, Dias Cabral. Eu sou Alberto Rostão Lamberdi, ocupante da cadeira de número 3 da Academia Alagoana de Letras. E hoje eu volto no tempo e me vejo jovem ainda, como aluno do Colégio Marístico. Época em que muitos docentes marcaram a minha vida escolar. Mas um deles tornou-se inesquecível, o meu professor de História, Sebastião Vilas Boas. Em certa aula, o mestre estabeleceu que seus alunos teriam como tarefa escolher o nome do patrono de um dos logradouros de Maceió e desenvolver trabalho de pesquisa enfocando a biografia do mesmo. Eu me preocupei bastante. Naquela mesma época, o pediatra da minha única irmã era o doutor Abelardo Duarte, que atendia no Hospital Infantil da Santa Casa de Misericórdia, onde eu, costumeiramente, também comparecia, sempre acompanhado por meus pais, que estacionavam o seu veículo, um Renault Gordini, ano 1965, na rua Dias Cabral. Estava resolvido o problema. Eu haveria de falar sobre Dias Cabral, sobre quem desenvolvi ampla pesquisa que me levou a me apaixonar pelo personagem. Quis o destino que hoje, décadas após, a Academia Alagoana de Letras viesse a desenvolver projeto cultural intitulado Vultos da Literatura Alagoana. Então não tive dúvidas em mais uma vez escolher a figura de João Francisco Dias Cabral, nascido no dia 27 de dezembro de 1834, em Maceió, em uma modesta casa da Rua do Comércio, para ser aquele sobre quem daria pincelada de informações, apesar de saber ser o mesmo merecedor, fosse sobre ele escrito ou falado um tratado enciclopédico. O médico, jornalista, professor, historiador João Francisco Dias Cabral era filho de Francisco Dias Cabral e Francisca Maria do Rego Baldaia Cabral. Após dominar as primeiras letras na escola do professor Jeremias, aqui mesmo em Maceió, foi estudar na Bahia em 1848, somente retornando 8 anos após, em 1856, já graduado em medicina. Importante esclarecer que Dias Cabral formou-se em medicina por vontade paterna, pois o seu desejo maior sempre foi graduar-se em filosofia ou ciências naturais. Ainda estudante, Dias Cabral começou a escrever críticas, ensaios teatrais, esboços literários, documentos diversos. Já fixado em Maceió, em dezembro de 1863, casou-se com Carolina Ramalho, Francisca Carolina Ramalho, então com 15 anos de idade, sua aluna de francês. Francisca, por incrível que pareça, viria a ser a tia-avó do Dr. Manuel Portugal Ramalho, que deu nome ao mais importante hospital psiquiátrico de Alagoas. O casal não deixou filhos. Dias Cabral levava uma vida modesta, voltada para os estudos e longe do convívio social. A República sempre foi o seu ideal político, que ele defendia com ardor, tomando posições de destaque na vanguarda das hostes libertadoras. Durante o governo de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, surgiu a ideia de se criar o Instituto Arqueológico e Geográfico de Alagoas. Dias Cabral foi um dos entusiastas da construção desta instituição, que foi formalizada em 2 de dezembro de 1869 e para o qual ele foi eleito como seu secretário perpétuo e patrono da cadeira número 11. A sua eleição como secretário perpétuo do atual Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, para muitos estudiosos, foi um gesto feliz,
uma inspiração providencial, uma vez que tal investidura não representava somente uma demonstração de apreço, mas um penhor para os destinos do Instituto. Escritos da época afirmam que muito do Instituto, do que é o Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, ainda hoje, deve-se a Dias Cabral, pois se alguém trabalhou para o desenvolvimento e afirmação da instituição, o fez tanto quanto ele. Durante a vida profissional, ocupou dezenas de cargos públicos em diferentes governos, sempre com altruísmo e honestidade. Integrou como sócio honorário efetivo e correspondente diversas instituições culturais da terra e além fronteiras. Em abril de 1883, como ativo abolicionista, foi eleito sócio-presidente da Sociedade Libertadora Alagoana. E em novembro do mesmo ano, em uma época em que ainda não existia a Academia Brasileira de Letras, foi indicado como membro efetivo da Associação dos Homens das Letras do Brasil. Sobrecarregado com múltiplas funções, Dias Cabral viu a cravar a moléstia que há anos lhe roubava a saúde e atingia o coração, o fígado e o estômago. Faleceu às 2 horas da manhã do dia 19 de julho de 1885, aos 51 anos de idade. 2 dias após a sua morte, o vereador Cândido Botelho aprovou na Câmara Municipal a indicação alterando o nome da antiga Rua do Reguinho para a Rua do Doutor Cabral. Com o tempo ficou mais conhecida como Rua Dias Cabral. Logradouro, onde foi construído o Teatro Deodoro e o Hospital da Caridade, hoje conhecido como Santa Casa de Misericórdia de Maceió, local do seu primeiro trabalho como médico. Em uma época em que editar escritos era difícil, Dias Cabral, apesar de não haver publicado nenhum livro, escreveu centenas de artigos, crônicas, ensaios e outros gêneros literários, a grande parte deles de natureza histórica, dentre eles destaques para Seria Anárquica a Constituição Brasileira, o Hospital de Caridade de Maceió, a Revolução de 1817, Tributo a Tavares Basto. A partir de 1872, criou e redigiu a revista do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, ainda em circulação nos tempos atuais. Escreveu também poesias, prefácios de inúmeros livros e obras teatrais. Como jornalista, foi redator dos jornais O Artista e o Liberal, tendo colaborado com o Diário de Alagoas, o Diário da Manhã. Definitivamente a história mostra que Dias Cabral foi um homem deslocado do seu tempo e do seu meio. Ele foi uma antecipação. Apareceu entre os alagoanos prematuramente. O ambiente não o comportava, pois o espaço que o rodeava era escasso para a potentíssima envergadura das suas asas. A mocidade de então, ao invés de conquistar-lhe e beber-lhe dos seus conhecimentos, preferiu a tangente. E para concluir, afirmo que me sinto feliz por haver discorrido brevemente sobre o grande homem que foi Dias Cabral, também patrono de uma das cadeiras da Academia Alagoana de Letras. Sem dúvidas, uma das criaturas que conseguiu fazer o mundo um pouco melhor devido à sua existência. Muito obrigado e um beijo no coração.